Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 ao 13, nós vamos ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Se você puder fechar seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra e nós amamos de verdade a sua palavra. Senhor, nós não só a amamos, mas nós valorizamos, nós honramos ela. Nós colocamos ela num lugar de importância e vital nas nossas vidas. Porque nós sabemos que a tua palavra é poderosa para nos transformar. Ela é poderosa, Senhor, para nos edificar, para nos confortar, consolar. A tua palavra é a palavra profética que sai da sua boca, que nos conduz a um caminho iluminado, Senhor, não só para o caminho, mas para os nossos pés. Senhor Jesus, que essa palavra que vem de Ti, ela possa encontrar uma terra fértil nos nossos corações, para que nós possamos Te conhecer de uma maneira que nós não conhecíamos e possamos Te revelar de uma maneira que ainda não revelamos, ó Pai, para que Tu sejas tudo em todos. A nossa oração nessa noite é que o Senhor nos tenha por completo, para que nós possamos Te ter por inteiro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o ano de 2024 foi um ano que nós entendemos que Deus estava nos direcionando para um bom caminho, e nós entendemos um pouco sobre esse caminho, que é a própria pessoa de Cristo. Ele mesmo testifica que Ele era o caminho, mas não só o caminho, também a verdade e a vida. Que entendemos que o desejo do nosso coração era não apenas que Jesus caminhasse conosco, mas muito mais do que isso, é que nós nós pudéssemos caminhar com Jesus. A diferença entre Ele caminhar conosco e nós caminharmos com Ele. Quando nós caminhamos com Ele, fala sobre o desejo do coração dEle, os sonhos do coração dEle, as vontades mais profundas do coração de Cristo. E é verdade que caminhar esse bom caminho pressupõe que Deus está nos conduzindo a um lugar. E no final do ano nós entendemos que o Senhor estava nos conduzindo a um lugar, e esse lugar ele tinha a ver com a cruz de Cristo. E o Espírito Santo falou ao meu coração de que nós pudéssemos começar conduzindo o direcionamento desse ano, falando sobre... lembrando que a caminhada cristã ela é uma jornada. A Bíblia vai comparar com uma corrida. O apóstolo Paulo fala: eu terminei a carreira, eu guardei a fé. A carreira era uma corrida, mas eu queria que você pudesse imaginar como a jornada cristã, não como uma caminhada ou uma corrida linear, mas sim algo que sobe, que é uma escalada, que é uma corrida de escalada. Por que eu gosto de pensar nisso? Porque quando o apóstolo, o autor de Hebreus fala, no que nós lemos em Hebreus capítulo 12, para que nós nos livrássemos de todo o peso e do pecado, ele está fazendo uma diferença entre peso e pecado. Se a gente falar que caminhar na jornada cristã, correr essa correira, né, escalar essa montanha, é necessário que a gente se desfaça de pesos desnecessários. Se a gente falasse do óbvio do pecado, você já saberia de tudo que é necessário, que a gente precisa se desfazer, que nos atrapalha, que nos prende, que nos amarra, que nos impede de avançar de uma maneira muito mais exitosa, de uma maneira muito mais plena, viva. E também, claro, apesar de não querer falar o óbvio sobre pecado, eu percebi nesse carnaval que a gente está vivendo uns tempos muito malucos, porque eu comecei a ver um monte de pastor amigo meu fazendo vídeos de por que cristãos não deveriam participar do carnaval. Eu falei, é mesmo que nós chegamos nesse nível, gente? A gente está precisando falar o óbvio. Você que é cristão não deveria pular o carnaval por quê? E eu falei, meu amigo, na minha época a gente não precisava falar disso. Mas eu não queria trazer o óbvio, porque acredito que vocês não estão na fase do leitinho, mas alimento sólido, glória a Deus.
Mas eu queria que a gente falasse sobre pesos que necessariamente não são pecados, mas que às vezes nós carregamos nessa jornada, nessa escalada da caminhada da fé, que nos atrasam, que nos prendem. E a gente precisa entender, como a gente leu no final, que a gente precisa pensar naquele que é Cristo, que suportou tamanha oposição. E ele continua dizendo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O autor de Hebreus no capítulo 12 vai falar sobre essas nuvens de testemunhas, que ele dá testemunho no capítulo 11, os heróis da fé. E ele fala que esses heróis da fé, eles alcançaram as promessas de se tornar aquilo que Deus chamou que eles se tornassem, como alguém que está correndo, ou melhor, ele está escalando, e ele está dizendo bem assim, olha, essas testemunhas que chegaram nesses lugares, eles não estão só torcendo por vocês e dizendo que é possível, mas eles estabelecem um modelo que pela fé e perseverança, eles herdaram as promessas. A perseverança é importante, mas o problema é que muitas pessoas vão não vão perseverar, porque elas se cansam e se desanimam, por causa de pesos que necessariamente não são pecados, que atrasam, que nos impedem de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma corrida de resistência e não de velocidade, a caminhada cristã. E eu queria trazer para vocês a ilustração. Eu lembro que essa mensagem veio ao meu coração e Deus, o Espírito Santo me lembrou de uma época que a minha impulsividade e o meu hiperfoco em alguma coisa assim, né, ficou todo para coisas de acampamento, escaladas e aventuras radicais. Então eu falei, eu vou ser o cara que acampa, que escala, que faz rapel. E eu lembro que eu comecei a comprar barraca, eu comprei saco de dormir, eu comprei um monte de coisa. E fui acampar uma vez só, em 3 anos. Mas eu lembro que quando eu cheguei na casa de camping, na loja de camping, eu comecei a ver as coisas para comprar, fogareiro, e essa mochila, e essas botas, e essa roupa. E eu falei, poxa, que legal. Pô, eu quero uns equipamentos também de quando eu começar a escalar e fazer rapel. E aí de repente eu vou até ali e percebo que tem 2 tipos de ganchos, né? 2 tipos de mosquetão que eles chamam para que você pudesse escalar. E um era muito mais caro que o outro. E eu lembro que eu peguei esses 2 mosquetões, né, junto com a mochila que eu tava. E eu falei bem assim, mas moço, como é que é possível que esse mosquetão aqui é tão mais caro que o outro? Porque parece de papel esse aqui. Esse aqui parece que é frágil. Esse mosquetão parece que não vai aguentar meu peso. Agora esse que é forte, que é pesado, que vai aguentar meu peso, é 5 vezes mais barato. Quem é que compra isso aqui? E ele falou assim, bom, é porque isso aqui é feito de um material especial. E por isso que ele é tão leve. Mas eu queria te dizer, ele disse, que os 2 conseguem sustentar o mesmo peso. Eu falei assim, bom, mas se sustenta o mesmo peso, mesmo que seja mais leve, no meu bolso vai ficar muito pesado. Então eu prefiro comprar o pesadão. Ele olhou para mim e falou bem assim, você ainda não tem experiência de escalar, né, e fazer trilha. Eu falei, é verdade, por quê? Ele falou, porque se você soubesse o segredo da jornada, você não acharia que é peso no seu bolso. Eu falei, mas a diferença, é verdade, é muito mais pesado, mas o que vai influenciar tanto na minha jornada? Ele olhou para mim e ele falou uma frase. Você precisa entender que cada grama importa. Ele falou, 10 gramas, 5 gramas, em 100 metros é uma coisa, em 1 quilômetro é muito mais. Em 2 quilômetros, 3 quilômetros é muito mais. A multiplicação desse peso é muito maior. Você precisa entender que cada grama pesa. E essa foi a experiência que eu tive numa casa de camping, e que o Espírito Santo ministrou no meu coração essa mensagem chamada Aliviando a Bagagem. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite. O processo da jornada é tão importante quanto a chegada, porque é na jornada que o Senhor trabalha em nosso coração. Eu queria que trouxesse para mim aquilo que eu pedi para vocês fixarem a mensagem e lembrarem. Tá levinho, valeu Léo, tá levinho. Ô Duca, vem aqui ajudar nós. Porque o Duca, né, tadinho, sempre ele. Coloca aí, meu. E aí?
Tá tranquilo. A gente precisa entender que a caminhada cristã, ela vai exigir que a gente carregue algumas coisas, mas o problema é que a gente carrega algumas coisas desnecessárias. E essas coisas a gente acha que às vezes nos impulsionam e até nos animam. Mas eu queria mostrar para vocês aquilo que eu falei para vocês da experiência que eu tive. Imagina que todo o peso dessa mala está na verdade, nisso aqui, que alguns de nós estamos carregando. Exemplificado. Ó. Isso aqui é um mosquetão e freios. Segura assim pra mim. Isso. Bracinho esticadinho assim. Você está fazendo academia agora? É. Esse aqui é 5 vezes mais barato. Esse aqui é 5 vezes mais caro. Isso aqui pesa 1,5 kg. Quase 1,6 kg. Esse aqui pesa 300 gramas. Você percebe a diferença? As pessoas, isso aqui, elas acham que isso aqui vai trazer segurança para elas, que isso aqui elas se apegam e vai ser o que pode animar elas, impulsionar elas. E é sobre algumas coisas, alguns pesos desnecessários, que eu quero dizer que nós estamos carregando às vezes na nossa bagagem, que o Senhor quer que a gente se livre nessa noite. Você está comigo, amém? Cara, se você conseguir ficar até o final da mensagem, subindo e descendo essa escada aqui, com essa brincadeira, mano, pode soltar. Gente, aliviando a bagagem. Eu vou deixar assim, ó. Queridos, repete comigo, cada grama importa. Primeiro peso que eu acho que a gente carrega de maneira desnecessária, que não é necessariamente pecado, mas nos atrasa, nos amarra, nos cansa e às vezes faz com que a gente queira desistir, que a gente não consiga perseverar até o final, é o peso da rejeição. O peso da rejeição é aquela síndrome, é aquela mentalidade de órfão. Porque é como se a gente sempre achasse que a gente não é adequado o suficiente, que a gente precisa de algo a mais, que a gente precisa que alguma coisa aconteça, que as pessoas nos notem. E é um sentimento que pode ser até legítimo. Isso pode vir na nossa casa, isso pode vir de relacionamentos. Se tiver o slidezinho do primeiro lá, que é sobre a rejeição, o peso da rejeição. Eu queria trazer o exemplo de José. José carregou o peso da rejeição. José do Egito, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E assim, aparentemente, José, ele queria o melhor para sua casa, né? Ah, mas ele dedurava as coisas erradas que os irmãos faziam. Cara, esse é o trabalho de um bom irmão. O trabalho de um bom irmão é ajudar que os irmãos cresçam, amadureçam, se desenvolvam. A Bíblia vai dizer na história de José que os irmãos, quando viram ele chegando com o seu vestido de cores, a sua túnica de cores, falou: ó, lá vem o sonhador. E os irmãos de José rejeitam ele. E aí você fala assim: Rafa, mas qual é o processo que Deus passa a José, que a gente percebe que ele carregava esse peso? A gente vai chegar lá. O problema é que, deixa eu falar alguma coisa para você, não estaremos isentos de sermos rejeitados. Todo mundo vai sentir rejeição em alguma área da sua vida, porque isso faz parte da natureza caída nossa. Isso faz parte da percepção que o mundo tem a respeito de todas as pessoas. Nós estamos constantemente caminhando num mundo que rejeita as pessoas. É a cultura do cancelamento que a gente vive hoje. A pessoa pode ter uma vida inteira de testemunho, mas se ela falar alguma coisa, se ela escrever alguma coisa, se ela fazer alguma coisa, acabou toda a sua vida. Algumas pessoas foram rejeitadas na sua família, algumas pessoas foram rejeitadas pelos seus amigos, algumas pessoas foram rejeitadas por pessoas que amavam, cônjuges, namorados, noivos, rejeitados no seu trabalho. Todos passaram por isso, né? Quantos de nós queria ter sido o Zac Efron do High School Music? Eu queria. Poxa, ele era amado por todos. Mas isso não é verdade. A gente não consegue viver essa vida
E José foi rejeitado pelos seus irmãos. José não foi só rejeitado pelos seus irmãos, ele é vendido como escravo, agora ele está na casa de Potifar. A Bíblia diz que depois que ele prospera na casa de Potifar, e Potifar olha para ele e fala bem assim: cara, você tem uma coisa diferente, você vai governar sobre toda a minha casa. E aí ele pensou bem assim: pô, chegou minha hora. Eu fui rejeitado pelos meus irmãos, mas agora eu sou um governador aqui na casa de uns caras mais importantes do Egito. E a mulher de Potifar quer, possuir ali José, e José ainda guarda sua integridade. E é interessante que quando a mulher de Potifar acusa Jacó de ter tentado forçá-la a ter relações com ele, a Bíblia vai dizer que ele é mandado para a prisão. E deixa eu falar algo para você: esse tipo de crime, um escravo, um servo, tentar forçar a mulher do seu senhor, não era prisão que eles, entendeu? Que eles iam para a prisão. Era morte. Era a morte, porque a coisa mais a coisa mais horrível que existia naquela época era esse crime de tentar violar a mulher de outro homem. Mas a Bíblia diz que Potifar não manda para a morte, mas manda ele para a prisão. Uma prisão real, uma prisão especial. A Bíblia não declara isso, mas eu quero afirmar, talvez, ou conjecturar, que Potifar sabia da mulher que tinha. Você percebe que quando José diz não para a mulher de Potifar, ele fala bem assim: olha, ninguém nessa casa é maior do que eu, a não ser o Senhor, e tudo ele me confiou nas mãos dele, só uma coisa ele disse que eu não posso tocar, em você. Pô, por que ele precisa ser claro desse jeito com José? José, é o seguinte: você governa sobre tudo, entendeu? Você pode desfrutar de tudo, mas minha mulher não toca nela. Talvez Potifar sabia da mulher que tinha, né? E talvez por isso que não manda matá-lo, mas manda prendê-lo. Porque também fala, do seu orgulho como homem, enfim. Mas mais uma vez José é rejeitado. Ele é rejeitado agora na casa de Potifar e ele está na prisão. E lá na prisão ele trabalha, ele prospera aquela prisão, ele administra e o Senhor está processando ele. Gente, se a gente entendesse que as rejeições na nossa vida são uma ferramenta de Deus para nos forjar, para trabalhar em nós. O que Deus quer trabalhar nesse peso de rejeição às vezes que eu carrego? Ele quer transformar, ele quer na verdade fazer com que a gente se livre disso, mas transformar a experiência da rejeição numa experiência de aceitação dele. Na transformação dessa mentalidade de escravo, de que me falta, de que eu preciso fazer, de que eu preciso provar, de que eu preciso que as pessoas compreendam, entendam quem eu sou. A gente estava lá em casa conversando com um casal e eu estava dando testemunho da minha vida. Nós estávamos dando testemunho da nossa vida, Hoje as pessoas, quando vê a gente, às vezes aqui ou indo a algum lugar viajar, e falam: nossa, que legal, como eu gostaria de ser chamado por Deus também. E a gente fala assim: cara, você está vendo o final do filme, você não viu o comecinho dele. Nem o final, você está vendo o meio, que a gente nem terminou ainda, mas você não viu o começo dele. Quem vê close, não vê corre. Irmão, era batata. Todas as vezes que alguém chegava pra gente, antes daqui da Alcance Curitiba, e falava bem assim: nossa, eu vejo algo de Deus em vocês, vem aqui pra gente ajudar no ministério, a gente vai colocar vocês para fazerem coisas. E toda vez que a gente ia ser colocado num lugar de exposição, Deus puxava a gente para trás e mandava a gente para outro lugar, e transicionava a gente de lugar. Eu lembro que a gente ficou tão acostumado com isso, que a última vez que aconteceu isso, em 2016, a gente estava sentado, nunca esqueço, almoçando com um pastor, um irmão da igreja, que liderava os homens, e ele me levou num lugar para ministrar, e nós éramos da mesma igreja, mas ele nunca tinha me ouvido ministrar, e a gente foi no carro conversando sobre as coisas do Senhor. Eu lembro quando a gente parou para almoçar, ele falou: Rafa, irmão, eu quero que você me ajude no ministério com os homens, eu quero que você venha comigo, a gente vai fazer um negócio, e não sei o que, e eu quero te colocar nesse lugar junto comigo, você vai liderar junto comigo. E na hora eu só olhei e falei assim: irmão, por que você fez isso? Agora Deus vai me mandar para o outro lado. E foi o que aconteceu. Mas eu não entendi o porquê Deus fazia isso, porque todas as vezes que parecia que eu avançava, Deus me puxava. Senhor, você está me rejeitando? O Espírito Santo me ensinou com o tempo que não.
ele precisava trabalhar no meu coração, porque se eu assumisse algumas coisas, responsabilidades, se nós assumíssemos alguns lugares, na carência de órfãos que nós tínhamos, de querer servir o Senhor para que Ele se agrade de nós, no sentido de comprovar que nós realmente o amávamos através das coisas que fazíamos, querer compensar algumas faltas que eu sentia na minha alma em relação a relacionamentos para com Deus. Eu preciso provar para Deus, eu preciso fazer para Deus, eu preciso que Deus me note de alguma maneira. Então deixa eu fazer, deixa eu servir, deixa eu fazer. E hoje eu entendo isso quando eu falo com liderança. Se tem uma coisa ruim, são líderes que estão liderando por causa das suas carências e ausências. Autoafirmação, justiça própria. E eu não sei se José estava liderando para provar alguma coisa, a Bíblia não diz isso, mas a Bíblia nos afirma que José estava carregando, e de uma maneira não explícita, um peso de rejeição. Sabe por quê? Porque depois de todo aquele tempo que ele foi rejeitado pelos irmãos, depois de ser governador, meu amigo, não tinha lugar mais alto para chegar no Egito, nem tinha cargo de governador. O faraó inventou um lugar para ele estar e falou: você vai ser o segundo em todo o Egito. Quando os irmãos de José se encontram com ele, meus amigos, a Bíblia diz em Gênesis 54, no versículo 1 ao 5, que quando ele prende Benjamim, e fala bem assim, ó, Benjamim vai ficar, esse aqui, o mais novo vai ficar comigo, e vocês todos podem voltar. E eles se colocam para defender Benjamim e fala bem assim, a gente morre aqui, ó, mas a gente não vai deixar nosso irmão. Quando José vê que os irmãos dele não estão mais traindo o irmão, mas estão defendendo o irmão mais novo, olha o que a Bíblia diz: então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Irmão, imagina, esse cara chorou e gritou tanto que a casa de Faraó e os egípcios ouviram José gritar e chorar, como se ele estivesse tirando da alma dele um peso de todos esses anos de rejeição dos irmãos da casa dele, dizendo: agora sim. Ou seja, o cargo de governador do Egito não foi suficiente para fazer ele se libertar desse peso. Você está comigo? Sabe, a gente precisa, a maioria das demandas que a gente às vezes atende na igreja são pessoas que estão se sentindo rejeitadas. Não, eu cheguei e ninguém me deu atenção. Eu fui nessa célula, mas ninguém deu atenção. Não, mas o pastor, ele é isso. Eu vim de outro lugar que o pastor me colocou de canto, de escanteio. O que eu quero dizer é que o sentimento de rejeição é legítimo. Porque pode ser sim, e na maioria das vezes aconteceu. Parentes rejeitaram, pessoas queridas, amigos rejeitaram, colegas rejeitaram, líderes rejeitaram. Mas o que nós vamos fazer com isso é mais importante. Ou melhor, o que Deus pode fazer com isso é mais importante. Quando eu entendo que mesmo que todos tenham me rejeitado, que o mundo me abandone, Jesus me aceitou. O Pai me aceitou na sua casa, glória a Deus. Eu sou um filho amado agora. Jesus, no capítulo 5, no versículo 12 e 13, ele se encontra com um homem rejeitado também. Aconteceu que quando Jesus estavam numa cidade, um homem coberto de lepra veio à presença dele. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Querido, você precisa entender que naquela época era proibido que os leprosos entrassem nas cidades. Se os leprosos entrassem nas cidades, eles corriam o risco de serem apedrejados. Eles tinham que andar fora das cidades, e quando alguém se aproximava, eles tinham que gritar: imundo, imundo, para que as pessoas não passassem perto. Agora esse leproso entra na cidade, e a Bíblia diz que ele estava coberto de lepra. Ele não estava só num pedacinho, ele estava coberto de lepra. E ele vem na presença de Jesus, um homem que todos já haviam rejeitado. Senhor, se quiser, pode purificar-me. Olha o 13. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele. Meu amigo, quando foi a última vez talvez que esse homem rejeitado sentiu o toque de alguém? Você percebe que o amor de Deus é isso? O que Jesus está exemplificando, dizendo assim: olha, não interessa se todas as pessoas te rejeitaram, sua família, o seu povo, os seus amigos te rejeitaram. Eu estou de braços abertos para você. Meu Deus, o que pode ser melhor do que isso?
quando a gente conseguir entrar nesse lugar. E Rafa, quando que a gente vai entrar nesse lugar? Bom, eu não sei você, eu só consegui entrar nesse lugar quando eu me senti sem ninguém. Quando eu senti que todos tinham me abandonado. E aí eu só tinha Ele. E eu descobri que era tudo que eu precisava. Jesus estendeu a mão, tocou nele dizendo: eu quero, fique limpo. Esse é o desejo de Jesus, fique limpo nesse sentido de aplicação, não só dessa lepra, mas desse espírito de rejeição, essa mentalidade de órfão que você tem, que você quer ser aceito porque você acha que está faltando alguma coisa. Mas Deus, o nosso Pai e a sua família já nos aceitou, glória a Deus. Então, meus amigos, meus amados irmãos, vamos livrar desse peso, sabe? Jesus também foi rejeitado pelos judeus. É como se Jesus talvez olhasse para aquele leproso e falasse assim: como te rejeitaram por ser leproso, me rejeitaram por ser o enviado. Mas não se preocupe, Jesus não usou a rejeição que os judeus faziam contra ele para descontar nas outras pessoas. Ele usou de misericórdia e amor para aquele homem. Quer ver um outro peso, além da rejeição, que muitos de nós carregamos, que é uma consequência da rejeição? É o peso da solidão. Elias carregou o peso da solidão. Às vezes as pessoas elas têm experiência de serem rejeitadas na família, com os amigos, em alguns lugares, e aí elas descobrem que se elas se isolam, elas deixam de serem feridas. Bom, se eu me isolar, ninguém vai me rejeitar. Elias está carregando um peso de solidão no ministério dele, ao ponto de que um dos maiores profetas do Velho Testamento, que fez coisas incríveis, ele senta debaixo de uma árvore, depois de fogo ter caído do céu e consumido todo o sacrifício, e ele ter tido uma vitória incrível sobre os profetas de Baal. Ele pede ao Senhor, ele diz assim: Senhor, eu não tenho mais prazer em viver, eu quero morrer, eu não sou melhor do que os meus pais. Você, quando lê na sua casa, em 1 Reis, no capítulo 19, 3, 4, e todo o contexto vai entender melhor, mas eu vou ler aqui, depois do 13 e 14, a Bíblia diz assim: Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida, se foi a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Elias sempre andava com um servo, Elias sempre andava com alguém, mas de repente, o sentido de que o povo rejeitou o Senhor e rejeitou ele como profeta, porque ele achou que talvez Acabe e Jezabel iriam se converter ao Senhor, mas ela mandou matá-lo. Ele se sentindo rejeitado, ele deixa o servo dele onde está e ele foge para salvar a vida dele. Ué, por que não leva o servo junto? Elias carregou o peso da solidão. E aí olha só, ele mesmo porém foi para o deserto caminhando o dia inteiro, por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. O sentimento de rejeição, o peso da rejeição na caminhada de Elias, você está entendendo isso? O peso da rejeição na caminhada de Elias fez com que ele quisesse ficar sozinho. E deixa eu te falar um negócio, se tem um negócio que vai pesar e vai cansar a gente, é o peso da rejeição e o peso da solidão. Olha que louco, quando ele depois caminha 40 dias para se encontrar com o Senhor, ele deixa o servo dele, ele fala assim para Deus, Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias fala: Senhor, só eu sobrei. Elias, eu não sei se você está cego por causa do peso que você carrega, você está tão cansado que você ficou doidão, mas você se encontrou com Obadias. E Obadias, que era o que cuidava de todo o palácio, lá em 1 Reis 18, do 3 ao 4, Obadias foi um eunuco que, quando Jezabel mandou matar os sacerdotes de Deus, ele pegou 100 homens dos sacerdotes de Deus, ele escondeu numa caverna e alimentou com pão e água. E Elias sabe disso. Um dia Obadias se encontra com Elias e fala: Senhor, por acaso não te contaram o que eu fiz? Que eu peguei 100 profetas de Deus, sacerdotes, e escondi eles e alimentei com pão e água. Ou seja, Elias está falando para Deus que ele está sozinho.
Mas ele sabe que tinha pelo menos 100. Aí sabe que Deus fala para Elias? Elias, esse peso que você está carregando, está te deixando cansado. Não tem só 100 igual você acha que... Você sabe que Obadias guardou. Você está desfazendo desentendido. Tem 7.000 dos meus que não se dobraram perante Baal. Você vai perceber que Elias carregava o peso da solidão. Ele queria estar sozinho, inclusive quando Eliseu era seu ajudante. E dizia assim, não, você pode ficar lá, eu vou dar uma volta. Não, Eliseu falou, não vou te deixar não. Não, pode ficar, por favor. Não, Elias, eu não sou igual ao outro servo, eu não vou te deixar. Que a gente possa ser como essa geração de Eliseu. E a gente vê aqueles que estão tentando correr e fugir, a gente vai falar, cara, eu não vou te deixar. Você está carregando um peso de solidão, eu não vou abandonar você. Você está querendo que eu me afaste, mas a minha decisão de amar você é maior do que você de me rejeitar. Eu já venci esse peso da rejeição. Você quer me rejeitar porque você está se sentindo rejeitado, mas minha decisão de te amar é muito maior do que você de me rejeitar. É dessa maneira que a gente vai conseguir caminhar e escalar nessa jornada. Sabe, queridos, em Eclesiastes 4, 9 e 10 diz, melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O propósito de andarmos em comunidade, o propósito de a gente deixar de lado o peso da solidão. E quando eu falo peso da solidão, eu não estou falando só da pessoa que não está com pessoas, presta atenção. Porque você pode estar no meio de um monte de gente, rodeado de um monte de gente, mas por dentro você está solitário. Você não abre seu coração, você não compartilha seus sentimentos, você guarda tudo para si mesmo, pensando, se eu compartilhar, eu serei rejeitado. Olha só o peso da rejeição que traz o peso da solidão. Quando a gente se libertar disso, a gente vai entender que a caminhada com Cristo é muito mais leve. É porque a gente carrega pesos desnecessários. A gente consegue perceber que Elias, quando ele está na interpretação equivocada que só ele tinha sobrado, Deus está falando, Elias, você não está só ignorando os 100 que Obadias guardou, mas você não sabe que tem 7.000 que eu guardei, que não se dobraram. Você não é o único, você não está sozinho, você só está carregando o peso da solidão. E Jesus, queridos, podia ter se isolado quando ele foi rejeitado por Judas e traído. Mas Jesus não se sentiu, ele não carregava o peso da rejeição. E quando veio a tentação do peso da solidão, sabe o que Jesus fez? Ele chegou para os seus amigos, ele falou bem assim, ei, vocês podem ficar comigo, porque minha alma está angustiada até a morte. Sabe o que Jesus fez no pior momento da vida dele? Ele chamou quem? Os seus irmãos para estar junto, os seus amigos para estar junto. Gente, às vezes chega pessoas para mim e falam bem assim, nossa, eu estava morrendo, eu estava entregue, eu estava desistindo da fé e ninguém me ajudou. E eu falei, mas amigo, você abriu seu coração? Não falei para ninguém. Ué, mas como é que eu não... Irmão, a adivinhação é abominação, está escrito em Levítico. Deus abomina os adivinhos. Eu não consigo saber, nós não conseguimos saber o que se passa dentro do seu coração. Mas quando você vem e você rasga o seu coração, você está falando, olha, eu sou parte de nós. Eu quero dizer que mesmo que tenha a tentação do espírito desse peso da rejeição me acompanhar e o peso da solidão me afundar e fazer eu desistir, eu não vou fazer isso aí. Eu venho aqui porque eu quero ser família com vocês. Eu quero que vocês sejam família comigo. Essa é a comunidade de Deus. Vocês estão comigo? Amém? E olha só, peso da rejeição, o peso da solidão, também a gente carrega às vezes o peso da comparação. Não é pecado, a solidão não é pecado, a rejeição, o sentimento de rejeição não é pecado. A comparação não é pecado, mas deixa eu te falar um negócio. Esses pesos vão nos levar a pecar.
Eles necessariamente não são pecados e é por isso que a gente não lida com eles com tanta seriedade. A gente acha que a gente vai aguentar carregar eles. Porque é conhecido, a gente acha que a gente vai conseguir até o ponto que a gente está desanimando da fé. Que a gente está quase desistindo, que a gente está a ponto de entregar os bets. Porque a gente não dá o devido valor para a importância do que é isso de verdade. E aí talvez você deve estar pensando, não, Rafa, mas essa mensagem deve ser para outra pessoa que não veio, eu estou livre disso. Amigos, deixa eu falar um negócio. Quando a gente deixa o Espírito Santo sondar o nosso coração, eu não estou livre disso. O peso da rejeição às vezes tenta me sondar. O peso da solidão às vezes tenta me sondar. O peso da comparação às vezes tenta me assombrar. E sabe qual que é uma das coisas que o peso da comparação vai fazer? A comparação é o ladrão da alegria. A comparação é o ladrão da alegria, é o ladrão do contentamento, é o ladrão da satisfação. Porque posso dizer um negócio? Sempre vai ter alguém mais. Sempre vai ter alguém que tem mais, que fez mais, que conseguiu mais. Ah, não, mas eu estudo demais. Pois é, cara, mas vai ter um asiático que vai estudar 22 horas por dia e dormir só 2, entendeu? Não, mas eu vou me empenhar porque sempre vai ter. E cara, eu tô sendo inspirado pelo pastor Luciano no cuidado com o corpo. E eu tenho pesquisado um pouco desse mundo de cuidado e tal. E eu fico pensando assim, claro, tirando as pessoas que são atletas profissionais, beleza? Os atletas profissionais eu entendo. Mas as pessoas que não são atletas profissionais, e eu vi homens que são atletas profissionais e personal trainers que treinam, falando assim, cara, se você não vai ser profissional no fisiculturismo, não faça ciclo, não use hormônios, porque isso vai atrapalhar a sua vida. E as pessoas sabem disso, mas elas olham e se comparam, elas falam meio assim, não, mas nossa, se eu chegar nesse tamanho, se eu chegar nesse nível, isso é com dinheiro, é com qualquer coisa, não, mas se eu tiver esse salário, qual é o salário dos seus sonhos? Aí você vai pensar no salário dos sonhos. Cara, quando você chegar, você vai conhecer alguém que ganha mais. Não, mas o Neymar é rico. O Neymar é rico. Mas você já pensou no sheik que assinava o pagamento do Neymar? Se o Neymar é rico, imagina o cara que pagava ele. Sempre vai ter alguém mais, sempre vai ter algo a mais. Não, se eu me tornar líder de célula, eu vou estar satisfeito. Aí você torna líder de célula. Daí você olha o seu amigo que fez retiro de integração com você, que se converteu junto com você e de repente ele multiplicou a célula. Cara, quantas vezes eu já tenho que atender líder que está frustrado porque ainda não multiplicou célula? Eu falo, cara, quando foi que eu te cobrei? Quando foi que eu cheguei para você e falei assim, quando foi que essa igreja um dia chegou e falou assim, cara, você vai multiplicar a célula não? Já passou 3 anos que você está em célula. Que você está com essa célula? Não, cara, vamos lá, bora. Nessa casa não existe isso. Ah, eu conheço uma história, então vem falar comigo que nós vai resolver. Eu faço parte do presbitério dessa casa e a gente nunca fez isso. Por quê? Porque célula não é método de crescimento, é estratégia de cuidado, de pastoreamento, de cuidar dos corações, para que ninguém fique carregando peso de rejeição, para que ninguém fique carregando peso de solidão, para que ninguém fique carregando peso de comparação. E sempre vai ter, e nunca vai ser o suficiente. Sabe, eu percebo quando a gente senta na mesa de pessoas que trabalham no ministério, eu sempre fico observando quem fica perguntando número. Posso te dizer uma alegria que eu tenho no coração? Todos os amigos que eu tenho no ministério, que nós temos amigos assim, que são aliança, dentro do SDA, dentro do GKPN, de outros lugares, que a gente senta à mesa, né, Duca, que a gente senta na mesa junto com eles. Cara, ninguém fala de número. Ninguém pergunta número. A gente não senta na mesa e o cara pergunta, Rafa, quantos estão na Costa Jovem? E eu pergunto, cara, quantos estão indo? Ninguém fala de número. Sabe por quê? Porque não interessa. A gente sentar junto, a gente quer só uma coisa, fazer o reino de Deus ser manifestado na terra como ela é no céu. Então o que Deus nos colocou para fazer? Vamos fazer com o coração, mas a comparação, ela é o peso da comparação, amigo. Ela sim, ela mata a nossa alegria.
Ela faz com que a nossa jornada fique cansativa e pesada. Nunca é o suficiente, nunca é o bastante. Sabe, Jesus poderia ter se comparado com os homens que estavam rindo e caçoando dele na cruz. Gente, assim, vocês têm percebido que Deus tem me levado muito para... É como se eu tivesse ficado nesse ambiente assim. Talvez foi a influência do Bob Sorg. E toda vez que eu leio o Evangelho, eu fico meditando sobre esse momento de Cristo, desde o Getsemane, da última ceia do Getsemane até a cruz. E eu fico imaginando, cara, como os homens são cruéis, como a gente é cruel. O cara está condenado à morte, ele já foi açoitado, ele já foi, humilhado, já cuspiram nele, ele está carregando uma cruz pesadíssima, a gente está obrigando o cara a carregar um instrumento de tortura onde ele vai ser morto. E depois que ele é crucificado, ainda tem uns caras caçoando e rindo dele. É muita crueldade. E eu fico imaginando essa cena de João que percebeu, ele estava lá. O único dos apóstolos que nós temos relato que estava lá. E, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. João viu Jesus transfigurado. Jesus viu João em glória. Antes da ilha de Patmos, ele viu Jesus transfigurado. Ele sabia que Jesus podia descer daquela cruz e acabar com tudo. Você já imaginou se Jesus está naquela cruz enquanto eles estão caçoando dele? Enquanto eles rejeitaram? Enquanto parece que deixaram ele em solitário? E Jesus tivesse olhado e se comparado com eles e falando bem assim: vocês não têm noção do que vocês estão fazendo, para mim chega. Já imaginou se falando bem assim: para mim chega, eu cansei de vocês, eu só fiz o bem para vocês e vocês só estão me pagando com o mal. Vocês não entendem o que eu estou fazendo, vocês nunca vão entender, o coração de vocês é perverso, o coração de vocês é duro. Irmão, a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que os ladrões da cruz, sim, os dois, não só um, os ladrões também estavam caçoando de Jesus. Eu fico imaginando isso, falando assim: irmão, você está morrendo, cara. E você está rindo do outro cara. Como é possível a gente ser tão cego disso? E Cristo está na cruz e podia ser comparado. Cristo, a beleza de Deus. O Verbo encarnado, Cristo, aquele que os anjos escondem o rosto, que cantam santo, que cantam que Ele é belo, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso, que eles não conseguem, eles se assombram quando olham para Ele. Ele podia ter se comparado com aqueles pó, e ter falado: para mim chega. Mas Ele não fez isso. A Bíblia vai dizer, nos Evangelhos, que quando suscitou entre os seus discípulos, na última ceia, a discussão de quem era o maior, a Bíblia diz que esse ser, ele tirou seu manto, colocou uma toalha na sua cintura, começou a lavar os pés dos discípulos. Meus amigos, Jesus podia ter se comparado, Ele não se comparou. Jesus conseguiu carregar e caminhar até a cruz, porque até a cruz e toda a sua vida, Ele não estava carregando o peso da rejeição, Ele não carregava o peso da solidão, e Ele não estava carregando o peso da comparação. O irmão do pródigo carregava o peso da comparação. O irmão do filho pródigo, em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, vocês sabem, quem conhece a história do filho pródigo, levanta a mão aqui para nós saber. Glória a Deus. Ai, que delícia falar com quem ama a Bíblia. O filho pródigo volta para casa e o irmão não está no momento que ele volta, ele está trabalhando. A Bíblia diz que o pai faz uma festa para o filho que veio, ele se alegra, ele está lá dentro celebrando, e o filho mais velho, o irmão do pródigo, chega, cansado do seu trabalho, e vê que está rolando festa, e fala assim: o que está acontecendo? Pergunta para um dos servos: o que está rolando? E os servos falam: o seu irmão, que estava morto e foi encontrado vida, seu pai fez uma festa, ele até matou o boi cevado, para fazer uma festa de celebração. E ele se recusa a entrar. A pergunta que eu faço é: o que fez o pai, que estava tão contente e alegre,
que seu filho voltou, sair da festa e ficar entristecido. Um irmão que não celebrava a volta de outro irmão. O irmão que não celebrava a vida de outro irmão. O irmão que não celebrava a misericórdia e a graça sobre outro irmão. É isso que faz a comparação. A comparação nos deixa cegos. Faz com que a gente não tenha felicidade, nem pelos outros e nem nós mesmos, daquilo que Deus está nos fazendo viver e nos dando. O irmão do filho pródigo fala bem assim: como é que pode? Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou estar feliz se esse seu filho, não é nem meu irmão, esse seu filho gastou dinheiro com meretrizes, a sua herança, e você fez uma festa agora para ele, e eu que te sirvo toda a minha vida, nenhum cabrito você me deu para festejar com meus amigos. E o pai olha para ele e fala bem assim: filho, esse é o seu problema, você não entende que é meu filho, você não entende que esse peso de rejeição está te levando para ter um peso de solidão, e esse peso de solidão te leva a uma comparação, e nessa comparação você não consegue celebrar quem você é de verdade. Filho, o que é meu é seu. O peso da comparação que nos assola é sempre esse. Por que Deus não deu um emprego como deu para aquele? Porque Deus não me dá um casamento como deu para aquele? Porque Deus não me envia ao campo missionário, me sustenta como fez com aquele? Porque Deus não me dá uma promoção como deu para aquele? Porque Deus não me dá filhos como deu para aquele? Comparação é o ladrão da alegria, e esse peso, vou falar para vocês, é aquilo que pode nos fazer não suportar a jornada. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que esse Jesus que não carregou o peso da rejeição, não carregou o peso da solidão e nem carregou o peso da comparação, ele faz um convite para eu e você. E o convite de Jesus é um só: venham a mim. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus olha para aquela multidão, ele olha para aquelas pessoas que estavam caminhando com um peso de rejeição, um peso de solidão, um peso de comparação, dizendo: vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu estou concluindo, se puder vir. A banda toda pode vir. A pergunta que eu fiz é: Jesus, é o suficiente ir até você? Outra pergunta que eu posso fazer: Jesus, se estão cansados e sobrecarregados, por que você chama que vem até você? Por que você não vai até nós? É claro, ele veio até nós, glória a Deus. O verbo encarnado habitou entre nós. Mas esse convite de Jesus é: Jesus, se estão cansados e sobrecarregados, por que venham vocês até mim? E na hora, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Lembra que a gente tem falado que essa jornada, ela vai nos conduzir até um lugar? Eu vi uma imagem na minha cabeça. E se... Duca, me ajuda de novo. Não, agora eu. Você vai ficar de braço aberto lá, assim, ó. Isso. Jesus está falando: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos vocês que estão carregando o peso da rejeição, peso da solidão, peso da comparação, venham até mim. E se o convite de Jesus a vir até ele, porque quando ele faz esse convite, ele está num lugar. E se o convite que Jesus está fazendo é porque ele está crucificado, como se ele dissesse: eu no momento não posso ir até você, mas você pode vir até mim. Vocês estão comigo?
E tem um detalhe para isso, mano. É que ninguém pode ser crucificado se não tiver com as costas livres. Não cabe alguém que está carregando um peso desnecessário chegar e colocar-se numa cruz. É impossível. E o convite de Cristo é: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Por que eu vou aliviar vocês? Porque esse peso que vocês estão carregando de maneira desnecessária é o que está impedindo de vocês de viver uma vida de verdade. Qual é a vida? A vida do Cristo. A vida da entrega, a vida do esvaziar-se. O problema do peso que a gente carrega, que não necessariamente é pecado, mas nos leva a pecar, é que ele não está apenas impedindo a gente de ter plenitude de vida nessa jornada e ficar cansado e sobrecarregado, mas principalmente porque nos impede de vivermos uma vida crucificados como Cristo. Porque quando Jesus fala: venham até mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vou aliviar vocês, mas ele não termina aí. Ele dizia: depois que eu aliviar vocês desses pesos necessários, vocês vão aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E quando Jesus mostrou mais mansidão e humildade, se não foi na cruz do Calvário? E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Porque alguém que está crucificado já não tem mais peso de si mesmo. Ele está vivendo um autoesquecimento. Ele só quer a vontade de Deus. Ele só está olhando para os irmãos e falando: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele diz assim: e aí vocês vão tomar sobre vocês o meu jugo e o meu fardo. Porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Ué, como assim, Jesus? Você está dizendo que a cruz é leve? É. Comparado com o peso do pecado e de todas as outras coisas que vocês estão carregando, que impedem vocês de ter uma vida de plenitude, de poder alcançar lugares mais altos em Deus, mano. Eu sinto isso, que Jesus, quando está convidando: venham até mim os que estão cansados e sobrecarregados, é como se ele estivesse fazendo esse convite desde a cruz, dizendo: olha, no momento eu não posso descer daqui. Por quê? Porque o meu convite para você é subir até esse lugar. Por isso, meus irmãos, que no ano de 2025, o ano 2025 será o ano do partir. Ele vai ser não só o ano do partir, de deixar um lugar e ir para outro, de deixar pesos e avançar para outro lugar, mas também o ano do partir, de sermos partidos. O ano de partilharmos. Porque a única oração que nós temos como Alcance Jovem é que os olhos de todos nós sejam abertos. E os olhos são abertos no partir do pão. Você recebe essa palavra? Coloque-se de pé conosco nessa noite. Obrigado, Pai. Sabe, eu começo a perceber o caminho que Deus estava nos levando. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala: o que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. Ele está olhando Cristo e o poder da sua ressurreição, ter comunhão nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. O lugar que Deus irá nos levar, querido, só vai acontecer se a gente estiver disposto a partir e sermos partidos. Porque foi isso que Cristo fez. O êxodos de Cristo. Ele partiu e foi partido. Só existe um lugar onde as pessoas vão ter vida e vida em abundância. É no esvaziar-se de nós mesmos, dos pesos, sim, do pecado, mas dos outros pesos que a gente carrega desnecessariamente. Hoje eu falei só de 3, mas tem mais. Que o Espírito Santo revele ao coração de todos nós, mas que a gente se livre do peso, da rejeição, que nos faz termos essa mentalidade de escravos, achando que sempre nos falta. Deus livre do peso da solidão, que faz com que a gente não consiga viver de fato o que é família espiritual e comunhão. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu ouvi quando eu era muito jovem. Eu lia a palavra de Deus e eu falava: eu acredito nisso.
E um dia eu recebi uma palavra profética de um homem. Ele apontou para mim quando eu entrei no lugar onde estavam reunidos. Ele nunca me viu, não conhecia. Ele apontou para mim e falou bem assim: jovem, o evangelho que você sonha existe. A igreja que você sonha existe. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho vivido sobre essa palavra até hoje. Mais de 10 anos se passaram e eu posso testemunhar para você. Eu estou vivendo o evangelho que eu sonho. E eu estou vivendo a igreja que eu sonho. Porque na família de Deus eu não preciso carregar peso de rejeição. Na família de Deus eu não preciso carregar peso de solidão. Na família de Deus eu não preciso mais carregar peso de comparação. Ele me fez livre de mim mesmo, para que eu possa ir até Ele, lançar todos os meus fardos ao pé da cruz e me tornar como Ele na sua morte. Assim que eu gostaria que você fechasse seus olhos e nós fizéssemos uma oração. Ah, Senhor Jesus, o Senhor nessa noite nos convida com as costas nuas a caminharmos até você, Senhor, lançando todo o peso que nos atrasa, que nos embaraça, que nos cansa, todo o peso, Senhor, da rejeição, todo o peso da solidão, todo o peso da comparação. Ah, Senhor, não. Nós queremos correr até você. Nós queremos, Senhor, caminhar nessa jornada com leveza. Nós queremos caminhar, Senhor, com a certeza de que nós somos aceitos e amados por Ti, que nós somos feitos famílias de Deus e que nós somos, Senhor, filhos amados, que o Senhor não nos compara uns com os outros, mas o Senhor nos ama. Cada um fique na vocação que foi chamado, todos trabalhando juntamente para a edificação do corpo de Cristo, sim, funções diferentes. Senhor, que a comparação não nos roube a alegria, que a solidão não nos roube a felicidade da vida, e que o peso, Senhor, da rejeição não nos roube, Senhor, do sentimento de sermos filhos amados. Em nome de Jesus.